Peço que todos possam abrir a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Efésios 6, 19 e 20, farei a leitura. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Essa manhã o pastor Jairo virá aqui para proferir a palavra de Deus. Espero que vocês aproveitem a mensagem de hoje. O apóstolo Paulo estava pregando evangelho, dizendo que Cristo era o tão esperado Messias, e os judeus não aceitaram essa mensagem e começaram a persegui-lo, e por consequência ele ficou preso numa prisão em Roma. E enquanto ele estava preso numa prisão em Roma, ele começou a escrever cartas aos crentes das diferentes localidades, diferentes igrejas que ele tinha fundado. Então, Filipenses, Colossenses, a carta de Filemão e, inclusive, a passagem de hoje, a carta aos Efésios, é a carta escrita aos crentes que moravam na cidade de Éfeso, que atualmente fica na Turquia, por volta de ano 62. E porque ele estava pregando a palavra do Senhor, ele ficou preso. E ele pede aos crentes em Éfeso que intercedessem por ele, para que ele não fique desfalecido, para que ele não fique desanimado, que ele pudesse continuar pregando a verdade. Agora, se a gente for analisar o versículo 20, então eu queria que você desse uma olhada. Versículo 20 começa assim: pelo qual sou embaixador preso em correntes. Então o apóstolo Paulo declara que ele é embaixador, agora preso em correntes. Ele é embaixador por causa do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Mas se a gente for ver outras versões, principalmente a versão coreana, a palavra aqui é mais específica, não é pelo qual, mas é para o qual sou embaixador preso em correntes. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está interpretando agora a situação em que ele se encontra. Ele foi preso como consequência do ministério dele de pregar o Evangelho, mas ele está também preso em correntes para que ele pudesse cumprir plenamente esse ministério delegado a ele, que é pregar o Evangelho. E hoje eu quero compartilhar a graça derramada sobre nós, analisando um pouco essa segunda parte de interpretação, que na verdade é a confissão da fé do próprio apóstolo Paulo. Ele está declarando que ele foi preso por causa do Evangelho, mas ele também está preso para o Evangelho. Ele está preso como consequência do trabalho dele de pregar o Evangelho, mas ele também está preso em correntes para que ele possa cumprir plenamente esse ministério que é pregar o Evangelho. Assim também acontece com a gente. A gente procura viver conforme a palavra do Senhor, como cristão, como crente. A gente procura pregar a palavra do Senhor e, por consequência disso, às vezes nós somos perseguidos. Nós vemos, através de notícias, há ainda missionários que trabalham em países muçulmanos, de outras religiões, onde realmente ainda há perseguição religiosa. Então, muitos deles, pelo fato de eles estarem pregando o Evangelho, pelo fato de eles estarem vivendo conforme a palavra do Senhor, eles são perseguidos. Às vezes são fisicamente agredidos, ou postos em prisões e assim por diante, ou até enfrentar a morte. Mas também, outro lado da moeda também é verdade. Para que nós possamos viver neste mundo como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos de Deus, para que nós possamos pregar plenamente o Evangelho, nós precisamos estar presos em correntes.
O nosso ser interior, ele precisa ser amarrado, atado por correntes fortes, que nos impedem de cair em tentações, que nos impedem de viver conforme o que este mundo coloca como regra, como preceito. Correntes tão fortes que nos impedem de cair facilmente. As tentações mais banais que nós encontramos em nossa vida, às vezes dinheiro nos tenta, às vezes é sexo, às vezes é cobiça pela fama, né? Essas coisas continuam existindo em nossa volta e constantemente nos atraem, e nós somos atraídos. Então, nosso ser humano, nosso ser interior, ele precisa de correntes fortes o suficiente para nos impedir de cair em tentações e cometer pecados, e não somente para preservar nossa fé, mas que nós pudéssemos ser totalmente livres para evangelizar audaciosamente que Jesus é o Cristo, que Jesus é o nosso Messias. A palavra correntes tem conotação negativa. É algo que nos impede, é algo que nos amarra, algo que nos limita, né? Algo que rouba da gente a liberdade e assim por diante, e que faz com que a gente sinta subjugada a alguém, sob controle de alguém, que você perde a sua liberdade de fazer o que você gostaria de fazer, né? Viver conforme seu próprio desejo e assim por diante. E nós fazemos tudo para nos libertar dessas correntes que nos atam. Mas, muito paradoxalmente, o apóstolo Paulo declara que ele está preso em correntes, e isso lhe dá liberdade de dar continuidade ao ministério que ele vinha começando, que é pregar o Evangelho, que de evangelizar as pessoas. Embora ele estivesse preso em correntes, embora ele estivesse preso numa penitenciária ou prisão, ele era um homem livre, livre de todas essas tentações que nos derrubam, livre de todos esses impedimentos, para que ele pudesse, de forma audaciosa, livre, pudesse declarar e proclamar que ele era embaixador do reino de Deus e pregar a palavra. Eu fiquei imaginando, ao estudar essa passagem, qual teria sido a grande tentação para o apóstolo Paulo neste momento, exato momento em que ele estava preso em correntes. Como ser humano, a sua maior tentação teria sido libertar-se, claro, sair da prisão, arrebentar as correntes, uma cama confortável, um prato de sopa quente. Quem não gostaria de ter esse tipo de regalias? Ele, como ser humano, também teria tido saudades desses privilégios que talvez ele tivesse, usufruído nos tempos anteriores. Mas eu acho que a maior tentação para ele, como ser humano, teria sido o ceticismo dentro dele mesmo, a dúvida, que se expressa da seguinte forma: será que tudo isso é necessário? Para que eu pregue o Evangelho, é necessário que eu esteja preso, que as minhas mãos estejam atadas, que eu esteja preso em correntes? Será que para provar que eu sou cristão, que eu filho de Deus, será que eu preciso passar por todas essas tribulações e por esses sofrimentos? Não é a mesma coisa com você também? Será que isso é necessário? Tudo isso que estou passando, essas dificuldades, é assim que eu tenho que provar que sou bom cristão? E o mundo continua nos tentando, sussurrando a seguinte voz em nossos ouvidos: você não precisa fazer tudo isso, você já não é salvo, você já não foi batizado, você não precisa ceder dessa forma, você não precisa se entregar totalmente assim, viva a sua vida. Quem poderia jogar pedra contra você? Arrebente essas correntes e seja você mesmo.
Nós também somos embaixadores do reino de Deus, assim como o apóstolo Paulo foi. E nós estamos vivendo num país onde há liberdade religiosa garantida pela lei. Esse Brasil maravilhoso em que nós estamos vivendo. Você pode pregar, você pode evangelizar, seja na rua, seja em casa, aonde quer que você se encontre. Nós somos livres para pregar, nós somos livres para evangelizar, nós somos livres para expressar nossa fé. No entanto, nós somos tão fracos em evangelizar. Quando foi a última vez que você falou a alguém que Jesus é Messias, que Jesus é Salvador, que Jesus é nosso Senhor? Quando foi a última vez que você trouxe alguém aqui para a igreja, que evangelizou de verdade? Apesar de toda a liberdade que nós temos aqui. Em contrapartida, o apóstolo Paulo, preso numa prisão, acorrentado, segundo a passagem, preso em correntes, ele foi muito melhor do que nós, no ministério de evangelizar e de pregar a palavra do Senhor. Por que esse fenômeno está acontecendo? Porque nós somos tão fracos e ele é tão forte. Porque nós somos livres e ele preso, no entanto, ele é muito mais eficiente na evangelização do que nós. Sabe por quê? Porque o ser interior do apóstolo Paulo estava preso em correntes. Que tipo de correntes? Correntes do Santo Espírito. Correntes da palavra do Senhor. Seu interior estava totalmente amarrado por uma força muito maior do que seu próprio desejo ou força de vontade. Era a corrente do Santo Espírito, corrente da palavra do Senhor. A palavra de Deus se apoderou dele. Nós não conseguimos evangelizar, ou nós somos muito fracos no desempenho, porque nós não estamos presos em correntes do Santo Espírito. A palavra de Deus não tomou posse da gente, porque nós recusamos. Gálatas, que é a carta que o apóstolo Paulo também escreveu, diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eis a resposta: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Parafraseando essa passagem, eu diria: sejam amarrados pelas correntes do Santo Espírito, e assim, de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Por que nós somos tão fracos? Tão tímidos quando nós saímos para evangelizar, falar sobre Jesus Cristo, que Ele é Messias, porque nós ainda vivemos segundo os desejos da carne. Nós não estamos seguindo o Santo Espírito. E o que significa viver pelo Espírito? Seguir o Espírito significa obedecer a palavra do Senhor. Claro que, de acordo com necessidades circunstanciais, às vezes o Santo Espírito opera de maneira sobrenatural, mostra visões para nós, vozes sobrenaturais. Ele comove, emociona nossos corações, mas de modo geral, o Santo Espírito atua através da palavra de Deus. Portanto, seguir ou viver pelo Espírito significa o quê? É viver segundo a palavra do Senhor, é você ser obediente à palavra de Deus. Você não vive conforme a vontade de Deus porque você não está ouvindo a voz de Deus? Ou Deus é invisível? Ou será que você não sabe ler a Bíblia? Será que é por causa disso? Que você tem sido tão desobediente ultimamente? Não. Você não está seguindo o caminho de Deus, porque você ainda está muito livre demais. Você ainda não se amarrou pelas correntes do Santo Espírito. Você ainda não passou uma corda forte o suficiente para se segurar quando as tentações viessem ou se aproximassem de você.
Portanto, quando você se liberta das correntes do Santo Espírito, você acha que se torna uma pessoa livre. Ao contrário, você não se torna uma pessoa livre, você se torna uma pessoa libertina, isso sim. Slide, por favor. O apóstolo continua na sua carta de Gálatas: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que pertencem de verdade a Cristo Jesus crucificam a sua carne, seu corpo, junto com o quê? Com suas paixões carnais e com seus desejos carnais, irmão. Você preso pela cruz, você pregado na cruz, não somente seu corpo, mas suas paixões carnais e seus desejos carnais. Você está imobilizado, você foi literalmente pregado na cruz. É onde você tem que realmente pregar suas paixões e seus desejos carnais. Por mais que seu desejo queira se saltar, ressaltar ou sair do seu coração, ele está preso. Tem um prego que não deixa o desejo carnal seu sair do seu coração. Tem um prego que imobilizou suas paixões carnais na cruz. Por mais tentadora que seja uma tentação, desculpa a redundância, você não consegue se mobilizar, você não consegue se mexer. Sabe por quê? Porque você está pregado na cruz. Suas paixões, seus desejos estão lá. Uma coisa que percebi ao longo da jornada espiritual, há momentos em que você precisa olhar para a cruz. Sim, quando você está desnorteado, não sabe por onde ir, você se perdeu, aí você olha para a cruz, o caminho pelo qual o Senhor Jesus caminhou. É aquela cruz, é aquele caminho. Também há momentos em que você tem que carregar a cruz, quando Jesus exige de você que você seja paciente, quando você passa por tribulações, perseverança, sacrifício. Mas existem também momentos em que você precisa se pregar na cruz. Você precisa se pregar literalmente, como Gálatas disse, com suas paixões carnais e com seus desejos carnais. Para que mesmo quando as tentações se aproximem de você, você não arrebente as correntes e ir atrás dessas tentações para satisfazer seus desejos íntimos. Eu não estou dizendo que dentro de mim não há desejos carnais. Existem, eu me conheço muito bem. Não estou dizendo que ainda há paixões carnais dentro de nós. Nós temos sim, mas elas, paixões, eles, desejos, precisam estar pregados na cruz. É quando a palavra de Deus toma posse de você. Há uma passagem no livro de Atos que diz o seguinte, por favor. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, o apóstolo Paulo se encontrava na cidade chamada Corinto, né? A atual Grécia. Quando então Silas e Timóteo, seus companheiros de trabalho, chegaram à cidade. Então, neste momento, o que aconteceu com Paulo? Paulo foi impulsionado, diz a nossa versão. Se você for olhar a correção coreana, diz assim, 하나님께 붙잡혀. Apóstolo Paulo foi capturado, foi preso, foi pego, foi agarrado, foi aprisionado pela palavra do Senhor. Diz a versão coreana. É isso que tem que acontecer com você. A palavra de Deus precisa capturar você, precisa pegar você. Você precisa ser agarrado pela palavra do Senhor. Você precisa ser preso em correntes da palavra de Deus.
E quando o apóstolo Paulo foi preso em correntes da palavra do Senhor, quando ele foi aprisionado e agarrado pela palavra do Senhor, o que aconteceu como consequência? A gente vê a segunda parte do versículo. Ele começou a testificar aos judeus que Jesus era o Cristo. É isso que tem que acontecer com você, irmão. Sabe por que você não consegue evangelizar? Seus lábios estão colados e não consegue soltar que Jesus é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que o fulano tem que crer nele. Sabe por que você não ganha força? Porque você não foi aprisionado pela palavra do Senhor. Porque você ainda não está preso em correntes do Santo Espírito. Você está muito solto. E você pensa que está livre, quando na verdade o contrário é verdadeiro. A cidade de Corinto era um porto internacional, onde tudo quanto é tipo de pecado era praticado. De tal forma que quando algum cara era considerado muito profano, corrupto, ele era dito: você é um coríntio, não corintiano, você é um coríntio, né? Habitante da cidade de Corinto, né? Agora, essa cidade metropolitana, que se chama São Paulo, não se difere muito da cidade de Corinto. Talvez seja tão corrupta, ou até mais corrupta do que a própria cidade de Corinto. E nesse ambiente, nessa situação, se você não é preso pela palavra do Senhor, se você não é preso em corrente do Santo Espírito, você não vai conseguir viver conforme a vontade de Deus, e você não vai conseguir evangelizar ninguém. Porque você não tem poder. Você precisa necessariamente amarrar seu corpo bem forte, amarrar seu coração bem forte, amarrar seus pensamentos bem forte com as correntes do Santo Espírito, com as correntes da palavra de Deus, que não se arrebentam com facilidade, que atam seu ser interior e mantém esse seu interior alinhado com a vontade de Deus. Quando uma tentação se aproxima de você, é muito forte. Você procura resistir, mas você não consegue, porque a tentação é muito doce e é forte, irresistível. Você se contorce para ver se consegue se escapar, fugir dela, mas você não consegue. Por quê? Porque seu corpo está amarrado tão forte pelas correntes do Santo Espírito. A palavra de Deus tomou posse de você. Mas o que a gente está fazendo? A gente lança a mão da força de vontade nossa. Você usa uma corrente chamada força de vontade. Aí a tentação se aproxima. No primeiro esforço, no primeiro abrir dos braços, as correntes se arrebentam com tanta facilidade, sua força de vontade não vale nada. Você não pode se amarrar com correntes que possam se arrebentar com tanta facilidade, a hora que você quiser, da maneira que você quiser. Quantas vezes a gente não tomou esse tipo de resolução, principalmente no começo de cada ano, né? Não, eu não vou pecar mais. Não, agora eu vou tentar evangelizar. Tantas determinações, força de vontade, resoluções, não duram nem uma semana. Quantas vezes nós já não tivemos esse tipo de experiência negativa? Quem faz dieta sabe muito bem. Após 8 horas da noite, não vou comer nada, mas aí vem um lamiana aí, né? Aí você já quebra a dieta. Vou praticar esporte todo dia, caminhada. Aí você não consegue, né? Talvez uma semana, 2, uma terceira semana você já larga tudo. Essa coisa chamada força de vontade, essa coisa chamada desejo, essa coisa chamada não sei o que, experiência, essa coisa chamada conhecimento, ou essa
corrente chamada pensamento positivo, são correntes que nós já usamos e que não funcionam mais, nós sabemos disso. Na primeira tentação você cai nela, você arrebenta. É a brincadeira do Sansão, a minha amarra. Diante do dinheiro, diante da tentação sexual, diante de sede pela fama ou cobiça, as correntes que você mesmo colocou no seu corpo se arrebentam. Você está se enganando, né? Está fazendo uma brincadeira, faz de conta. Só que essas correntes não valem, não funcionam, são fracas demais. Nós precisamos de uma corrente mais forte, mais firme, que realmente possa me impedir de cair em tentações, que me ajude realmente, como um homem livre, pregar que Jesus é o Salvador, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é Filho de Deus, que Ele virá novamente. Eu não estou culpando os irmãos, porque eu também sou muito fraco. Como pastor, é motivo de constante oração. Pai, faça com que eu não peque mais. Eu quero viver uma vida santa, uma vida digna de respeito, como filho de Deus. Gostaria de me apresentar diante do Senhor como um cordeiro puro, limpo, até a sua segunda vinda. No entanto, como eu caio na tentação tão facilmente? Será que não há um jeito de a gente viver sem pecar? Deve ter sido preocupação sua também, não foi? E ainda é. Será que eu não posso me livrar totalmente das tentações e olhar tão somente para a cruz? Já tentei fazer isso também. Só que não adianta só olhar para a cruz, é necessário que você seja pregado na cruz. Isso que está faltando em nós. Não é apenas admirar e contemplar a cruz. Você precisa se pregar na cruz. Deixar que a palavra de Deus coloque um prego bem forte no seu corpo. Martele um prego bem forte nas suas paixões carnais e nos seus desejos carnais. É necessário que você seja pregado, preso na cruz, preso em correntes do Santo Espírito, preso com correntes da palavra de Deus. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com seus desejos. Somente assim nós podemos realmente viver como um cristão verdadeiro. E não somente como viver, mas também pregar audaciosamente o Evangelho. Em casa, no trabalho, no mundo, na rua, onde quer que você esteja, que você se orgulhe da sua identidade verdadeira, fazendo parte do membro de Deus, família de Deus, sendo filho de Deus, sendo cristão e assim por diante. Irmão, nós estamos vivendo uma cidade metropolitana chamada São Paulo, né, uma mega cidade, e às vezes, no mesmo dia, a gente ouve sirenes várias vezes. O que é sirene? Sirene é uma forma, é um instrumento de som agudo e que sinaliza, né, a aproximação de algum perigo, né? Isso é sirene. Às vezes é ambulância que passa, patrulhas, né, policiais que passam, às vezes é carro do bombeiro e assim por diante. Alguma coisa que nos alerta que algum perigo está iminente, né, está por perto. Mas nem sempre sirene tinha essa função. Sirene, na verdade, era uma figura, uma personagem da mitologia grega. Dá uma olhadinha. Metade
metade do corpo era mulher e a outra metade do corpo era peixe. Elas eram muito atraentes, né? E cantavam com tanta doçura que qualquer marinheiro navegante que passasse por perto, ao ouvir o cantar delas, né, se perdia totalmente. O encanto era tão forte que os homens acabavam se lançando ao mar e morriam afogados. Ou as embarcações se chocavam contra rochedos e se afundavam. Bom, a mitologia grega conta a história sobre Odisseu, né, que voltando da vitória da guerra de Troia, teve que passar por perto, por onde elas moravam, essas sirenes moravam. E sabendo que o canto delas tinha esse poder de sedução muito forte, mas ele estava curioso em saber, né, e ouvir esse canto maravilhoso, tão atraente, o que ele fez? Pediu para os tripulantes que o amarrassem ao mastro do navio, da navegação, da embarcação. E colocou cera nos ouvidos dos demais tripulantes para que eles não pudessem ouvir o canto, né? E isso que aconteceu, né? Ao ouvir o canto das sirenes, o Odisseu se contorcia todo, né? Queria sair, né? Queria arrebentar as cordas que o amarraram, né? Mas ele não conseguia, porque ele estava realmente bem amarrado. Ele não conseguia arrebentar essas cordas. Encurtando a história, ele junto com o tripulante conseguem, então, passar por aquele pedaço do mar, né, ilesos. Com o passar do tempo, quando grandes navios tentavam se atracar nos portos, como é o caso de Londres ou New York, nos Estados Unidos, onde a nevoeira era um fenômeno climático constante, muitos navios se chocavam entre eles. Então, para evitar isso, eles colocavam uma buzina, né? E essa buzina passava a ser chamada de sirene, né? Destacando essa parte perigosa, né? Que o canto das sirenes continha. Daí em diante, tudo quanto que servia de alerta, qualquer som, né, que servia de alerta, passou a ser chamada de sirene. Muito bom, irmãos. Ao longo de sua vida, eu digo para vocês que você vai encontrar algumas sirenes, bem fortes, muito atraentes, irresistíveis. Você tenta lutar, né, tenta não cair nesse encanto, né, e você acaba caindo. Nessas horas, você precisa se lembrar dessa passagem de hoje, o apóstolo Paulo preso em correntes. Você precisa arrumar correntes fortes, firmes, o suficiente para conter seu corpo, para deter seu corpo, aliás, né? Para imobilizar seu corpo. Imobilizar seu coração, imobilizar seus pensamentos, para que você não caia nessas tentações e experimente a morte. Como eu falei para vocês, corrente de entusiasmo não é muito forte. Corrente de força de vontade ou sangue quente, não, é muito fraca. Você precisa de uma corrente de verdade, tão forte que realmente vai imobilizar totalmente seu corpo. E essa corrente, eu digo novamente, é o Espírito Santo, é a palavra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo foi assim preso, pelas correntes do Espírito Santo, com correntes da palavra de Deus. Ele resistiu às tentações. E não somente resistiu às tentações, ele se tornou um homem livre e pregou a palavra do Senhor audaciosamente, corajosamente.
Assim como a sirene, como o canto das sirenes, toda tentação tem dois componentes. É o componente doce e o componente perigoso. E para que você possa tomar consciência desse componente perigoso de todas as tentações, você precisa estar com poder de discernimento em dia. Enxergar a tentação como ela é de verdade. Não somente o lado doce, mas o lado perigoso que se esconde por trás dessa doçura. Para que você possa distinguir isso, enxergar isso, é necessário que o seu coração esteja limpo. É necessário que sua alma esteja bem purificada. Para que você possa enxergar a tentação como ela é. Para que você possa enxergar o pecado como ele é. Você precisa ter uma boa visão. A visão espiritual. Quando uma pessoa é acometida por malnutrição, o que acontece? Seu corpo fica fraco. E a visão fica turva. E para você recuperar a sua visão, é necessário que você se alimente novamente. Você precisa comer. Comer nutrientes. Para que você recupere a sua saúde. Recupere sua visão. Para poder enxergar e distinguir o bem do mal. Para ver o lado perigoso do canto da sirene. Por trás da doçura. Enxergar pecado como pecado. Enxergar o que é limpo, o que é sujo. Enxergar o pano sujo como ele é, pano sujo. Enxergar o bicho como bicho. Portanto, eu faço uma recomendação aos irmãos. A partir de hoje, quando você está para pecar, eu gostaria que você usasse uma expressão diferente. A Bíblia nos recomenda que nos descreve que quando a gente peca, a gente comete pecado, né? A gente comete pecado e você pecou, tudo mais. Eu encaro o pecado como veneno. Portanto, você procura aplicar isso para você mesmo. Quando você peca, você está comendo o pecado. É essa a expressão. Você come pecado. Você come veneno. Quando você come a palavra de Deus, você recupera a saúde, você fica forte. Mas quando você come pecado, você está comendo veneno. E quanto mais você comer pecados, mais fraco você fica. Mais sua visão fica fraca. Mais sua visão fica turva. Perde o poder de discernimento. Alguém disse que você é quem você é, segundo o que você come. Não é? Se você come a palavra de Deus, você fica saudável. Mas quando você come pecado, você está comendo, ingerindo, bebendo veneno. Cada vez você fica mais fraco. Tudo bem, pastor? Hoje, então, eu tomo uma outra resolução, determinação, né? A partir de agora eu nunca mais vou pecar, a partir de agora eu vou fazer isso, não sei o que, tal. Irmão, esse tipo de resolução, não sei quantos dias vai durar. Em vez de você ficar escrevendo numa folha de papel o que você vai fazer a partir de hoje, o que você vai deixar de fazer, minha sugestão é que você abra a sua Bíblia e leia mais um versículo, mais um capítulo. Coma a palavra do Senhor. Coma esse alimento espiritual que vai fortalecer sua saúde. Porque esse negócio de escrever, fazer planejamento, eu também já fiz tantas e tantas vezes e não funciona, não cola. É necessário que você realmente se pregue na cruz. Deixar que a palavra de Deus tome posse de você, que acorrenta você, que imobilize você. Essa é a única saída que nós temos. Comece a comer a palavra do Senhor.
eu vejo que esta geração não come a palavra do Senhor, não conhece a Bíblia. Você precisa comer a palavra do Senhor, para limpar seu coração, para limpar sua alma, para que sua vista espiritual possa enxergar as coisas como elas são. Não é falta de força de vontade, é que você não quer se amarrar com correntes da palavra do Senhor. Para terminar, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que nessa última viagem eu tive a oportunidade de ver, é que na Idade Média, muitos dos cristãos eram analfabetos, eles não sabiam ler, e também todo culto, cerimônia, essas coisas eram realizadas em latim. Então, o índice de analfabetismo era muito alto entre os cristãos. Então, o que os líderes religiosos fizeram? Então, eles colocavam muitos quadros, pinturas, pendurados nas paredes, muitas esculturas que transmitiam alguma mensagem cristã, contavam histórias bíblicas e assim por diante. E a própria arquitetura mais gótica, estilo gótico, também contribuíam muito na transmissão da mensagem de Deus para o povo de Deus que era iletrado. E entre esses artifícios que os arquitetos utilizavam, tem uma escultura, do lado de fora das grandes catedrais medievais, essa estrutura chamada gárgula. Vamos dar uma olhadinha, o que é gárgula? Gárgula é isso aí, gárgula. Na verdade, são desaguadouros, aquelas estruturas que ajudam a escoar águas da chuva, da neve, e jogar longe da parede das igrejas, porque a água escorrendo pela parede acaba desmanchando, Então, essas esculturas serviam para escoar águas pluviais ou águas derretidas de neves. Agora, uma dúvida que eu tinha era a seguinte, por que essas esculturas, gárgulas, têm esse formato? É bicho feio, parece monstro, faz mais lembrar diabo do que anjos. Se a igreja é uma construção sagrada, então, por que eles não ornamentaram esses desaguadouros com, com figuras de anjos e crianças, algo inocente, Mas por que esses monstros? Diz que há algumas razões, Eu não me lembro de todas, mas duas. Das duas eu consigo me lembrar. Primeiro porque, mesmo a igreja sendo um lugar sagrado, o diabo sempre está acordado, como aquele leão faminto, pronto para nos devorar. Portanto, isso servia como alerta, para que a gente tenha vigilância constante, para que nós fiquemos bem acordados espiritualmente. Então, toda vez que um crente se aproximava da igreja, olhava para essa estrutura, essas culturas, e se lembravam, puxa, o diabo está me olhando, ele está querendo me tentar, ele está querendo me devorar, eu preciso estar acordado espiritualmente. Então, isso servia de lembrete para os crentes da época. Agora, segunda razão, vê a próximo slide. Essa gárgula servia como um verdadeiro, digamos assim, aparelho excretor espiritual. Quando os crentes entravam dentro da igreja, eles confessavam, se arrependiam dos seus pecados. Esses pecados, então, tomavam conta do ar interior de catedrais e contaminavam o ambiente. Então, esses pecados que agora foram perdoados saem do templo através dessas gárgulas. Como aquela pessoa estivesse vomitando, algo de ruim estava lá dentro e ele está vomitando, tirando o que é ruim do dentro do corpo para fora.
Então isso servia de lembrete para os crentes, para que eles confessem seus pecados, para que eles realmente se arrependam dos seus pecados, que vomitem o que não presta, que prejudica a sua saúde para fora, e assim manter o seu ser interior sempre purificado. Irmãos, acho que nós temos que aprender com gárgula, porque o mal sempre está por perto de nós. E nós precisamos tomar consciência disso, sempre nos mantendo limpos, confessando seus pecados, arrependendo-se dos seus pecados. Tenta sempre eliminar o que não presta, o que prejudica a nossa saúde espiritual. Fazer verdadeira hemodiálise no nosso espírito. O que é hemodiálise? É um processo pelo qual a gente tenta eliminar coisas que sujam nosso sangue, em outras palavras, em simples palavras. Então nós precisamos sempre purificar nosso espírito. De que maneira? Através da confissão dos nossos pecados. Só assim que nós poderemos manter nossa vista bem clara, bem firme, para discernir o bem do mal. Irmãos, eu quero que vocês fechassem seus olhos neste momento, né? E fazer uma pergunta, né, para você mesmo, né? Que tipo de corrente está envolvendo o seu corpo? A que tipo de corrente você está preso? E agora, não, vamos parar com esse disfarce de que, né, a força de vontade vai me segurar, né, meus conhecimentos, minhas experiências, porque essas correntes são muito fracas, irmão. É hora de você realmente encontrar a verdadeira liberdade, essa liberdade que tão somente Deus pode nos dar, quando você está preso em correntes da palavra de Deus, quando a palavra de Deus dita as regras para a sua vida e para o seu comportamento. Senhor Deus, a palavra foi dita, eu peço que, mais uma vez, a sua palavra tome posse de cada um de nós, mais uma vez a sua palavra capture cada um de nós, imprisiona cada um de nós, passe a sua corrente dura, forte e firme em volta de nós, para que nós não caiamos em tentações, mas sim para que nós possamos, com coragem, pregar que Jesus é a única salvação, que Jesus é o nosso Senhor. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.